assista o vídeo até o final, se deixa o seu comentário, deixa um like, inscreve-se em nossos canais e compartilha o vídeo. A nossa insistência nesse pedido, queridos, é porque a plataforma ela só envia o vídeo a outras pessoas ou só espalha o vídeo quando ela entende que o vídeo tem relevância. Então você faz isso, nos ajuda e evangeliza através da Escola Bíblica Dominical. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para a nossa 10ª lição essa que tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. É isso aí. Tendo dito isso, mais uma vez, chamar a atenção dos irmãos e pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, você não pode esquecer de deixar o seu like, deixar um comentário, compartilhar e inscrever-se em nossos canais. Canal no YouTube, Isfama Jesus Evangelizando na Net. Aqui no Facebook, Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusbe Online. Nós fazemos sempre esse pedido no início do vídeo, queridos, porque é necessário para que a plataforma reconheça a importância do vídeo, ok? Então, venha conosco e faça esta gentileza de estar compartilhando, divulgando e deixando o comentário. Tendo dito isso, o nosso texto áureo está em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, e o texto áureo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa lição, no geral, ela vai estar falando de algumas seitas que prega que o pecado de Adão ficou em Adão e não foi transferido para toda a humanidade, e isso é uma heresia antibíblica. A Bíblia mostra claramente em diversas passagens que o pecado deu origem no Éden, não exatamente em Adão, mas trazido pela serpente, que é conhecido como o diabo e Satanás, e que através dos argumentos que ela apresentou a Eva dando lugar à voz da serpente, fez com que o pecado que já estava no universo entrasse agora na humanidade através da desobediência de Adão. E por meio de Adão, esse pecado ele se estendeu a todos os demais seres humanos, ok? A verdade prática, queridos, diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Algumas pessoas pensam da seguinte forma e de modo equivocado:
como é que pensa? Algumas pessoas pensam que as crianças ao nascer não têm pecado. Isso não é bíblico. Criança, ela tem pecado, seja ela recém-nascida ou até uma certa idade, tem pecado. Porém, qual é a distinção que nessa classe, nessa faixa etária é feito? Não tem distinção, ela não consegue ainda distinguir o que é o certo e o que é o errado. Então, diante de Deus, o pecado dessa classe infantil não é levado em conta, porque Deus chama desse tempo o tempo da ignorância. A Bíblia chama o tempo da ignorância, período de 0 ano até uma certa idade, onde as crianças não conseguem fazer essa distinção exata do certo e do errado. Então Deus não lhe imputa castigo em relação a isso. Mas não é que ela não tenha pecado. Os pecados que ela tem ainda não lhe são imputados, porque elas estão isentas de conhecimento da lei do pecado. É por causa disso, e não por ela não ter pecado. Entendeu? Então, o comentarista aqui, na verdade prática, ele deixa bem claro: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E o próprio Davi, ele diz o seguinte, que nós estaremos lendo em um dos dias da nossa leitura diária. Ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Não era que a mãe dele tivesse em pecado, cometido algum tipo de pecado. O que ele estava dizendo é que originalmente a mãe dele era sujeita a esse pecado, o pecado original. Ok? Então vamos lá, seguindo. E não esqueça, assista o vídeo até o final, pois nós fazemos comentário e esses comentários é que é a parte interessante do nosso vídeo, que nós chamamos leitura diária, versículo a versículo. Vamos seguir. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a corrupção humana vem desde a concepção no ventre materno, baseado no Salmo de número 51, verso 5, que diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui está aquilo que eu falei anteriormente em relação ao conhecimento de pecado no que diz respeito às crianças no ventre materno até uma certa idade, que nós não vamos entrar em detalhe da idade do conhecimento, que a criança passa a ter conhecimento. Mas o que exatamente Davi está dizendo aqui é justamente isso, que desde o ventre ele já era pecador. Agora, não é pecador por ter cometido alguma transgressão de alguma lei estabelecida. Pecador por originalidade, que nós chamamos de pecado original. E é a respeito desse pecado original que algumas seitas e algumas heresias serão rebatidas dentro dessa nossa lição que nós estaremos estudando no próximo domingo. Ok? Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana, baseado em Salmo 58, verso 3, que diz assim, ó: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Aí está mais uma vez o salmista fazendo com que nós venhamos perceber
que não adianta as pessoas usarem aquela máxima de dizer assim: ah, eu nunca fumei, nunca matei, nunca roubei, nunca bebi, nunca me prostituí. E essas pessoas que dizem isso querem se justificar em relação aos seus pecados e, se justificando, logo elas rejeitam a conversão a Cristo, porque elas se acham justas e, se a que é justa, não precisa de alguém para lhe justificar. Aí está o grande erro das pessoas que assim pensam. Por que é grande erro? Porque a pessoa já nasce com esta lepra chamada pecado, independente de ter feito algum bem ou mal. E para que isso seja sarado ou sanado, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, mandou alguém que não tivesse realmente pecado. Por que Jesus não tinha pecado? Porque ele não era da origem de Adão, da origem humana, da mesma origem genealógica de Adão. E como assim ele não era? Porque ele não foi concebido entre um homem e uma mulher. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz assim: o pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade, baseado em Isaías capítulo 1, versículo 6, que diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremida, nem ligada, nem amortecida com óleo. Nós seres humanos, independente da nacionalidade que esse ou aquela tenha se originado, é pecador diante de Deus da mesma forma. E está exatamente como descreve Isaías capítulo 1, versículo 6. E para que isso seja sarado somente com o óleo do Espírito Santo que vem sobre nós quando aceitamos a Cristo. Glória a Deus. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: não há ser humano no mundo que não peque, baseado em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz assim, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Pois é, queridos, então não adianta tentar ser uma pessoa boa, justa ou limpa, se esta pessoa não se submeter ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O único que pode fazer com que o homem seja purificado dos seus pecados é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Baseado em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, justamente fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O que o apóstolo quer dizer neste versículo não é somente da incapacidade do homem de se purificar a si mesmo ou de fazer o bem por si próprio. E é isso e mais alguma coisa. E essa alguma coisa é: na face da terra, sem a vinda de Cristo, não haveria como solucionar
o problema do pecado. Não haveria. Por isso que o apóstolo diz, não há quem faça o bem, não há. Ninguém podia fazer esse bem à humanidade. Então Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos providenciou aquele que podia e fez o bem. Ele fez o bem, por isso ele cobrará da humanidade aqueles que rejeitarem esse bem chamado Jesus. E finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: o pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus, baseado em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pois é. Por isso que no início, quando nós falamos da questão das crianças, é exatamente isso. Quando uma criança ela nasce, ela não tem esse discernimento da transgressão da lei. Ela não consegue ainda discernir transgressão da lei. E por não conseguir discernir, logo Deus não lhe imputa, não lhe atribui punição quando essas crianças morrem dentro deste período. Então, não é que essas crianças não tinham pecado, elas tinham pecado, porém o pecado delas não lhes são imputado pelo fato de elas não ter compreensão exata deles e nem tampouco elas ter conhecimento racional da lei naquele período da vida delas. Por isso que aqui o apóstolo João, ele nos deixa bem claro, qualquer que pratique o pecado também transgride a lei. E olha que ele diz praticar. Praticar é diferente de... porque uma coisa é praticar e outra coisa é cometer o pecado de forma involuntária. E criança é justamente isso. Ele involuntariamente se tornou pecador por causa de Adão, do pecado original. Depois que o homem passa a ter conhecimento da lei, aí o pecado se torna fator de prática. E sendo fator de prática, logo lhe é imputado também a punição. Mas graças a Deus, todos quanto forem alcançados por esse vídeo, eu rogo a Deus a misericórdia para que assim como eu alcancei e fui perdoado e sigo pedindo a Deus de forma continuada sobre minha vida e sobre a sua vida, esse perdão. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de divulgar, compartilhar e deixar um comentário e se inscrever em nossos canais.